A seguir, para falar sobre o tema a jurisprudência do STJ no tocante aos tribunais de contas, eu convido para subir à mesa o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Kukina. Este painel será presidido pelo conselheiro vice-presidente Durval Amaral. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Kukina, tem graduação em Direito pela Universidade Católica do Paraná, especialização em Ciências Penais pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Direito Contemporâneo e mestrado em Direito pela PUC-Paraná. Exerceu o cargo de promotor de Justiça e procurador de Justiça no Estado do Paraná. Atuou no magistério junto à Universidade Estadual de Ponta Grossa, à Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, ao Centro de Ensino Superior de Campos Gerais e à Universidade Federal do Paraná. Participou de inúmeros eventos, congressos, exposições e feiras e na qualidade de palestrante em diversas conferências. Conselheiro Durval Amaral. Inicialmente, quero cumprimentar a todos, muito especialmente agradecer aqui a palestra do ministro Nardes, que foi brilhante, e tenho certeza que, de igual forma, presidente Artagão, será a palestra do ministro Kukina. Ele que, paranaense que é, ingressou em 1984 na carreira do Ministério Público e, com o mesmo entusiasmo, assumiu agora o cargo de ministro do STJ, que é motivo de orgulho para todos nós paranaenses. Na turma, inclusive, do Direito Público, que tem tudo a ver com a nossa atuação aqui no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que, aliás, pela qualidade técnica de seus profissionais, dos servidores desse tribunal, que muito orgulha aos membros do Ministério Público, aos auditores e aos conselheiros, em função da dedicação e do entusiasmo que também tem todos os servidores desse Tribunal de Contas. Então, com grande satisfação, passo a palavra ao senhor para que possa proferir a sua palestra. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, né, nesse evento de singular importância para a causa pública paranaense. Deputado Durval Amaral, muito obrigado pelas alusões feitas, né? As autoridades todas, é verdade, já foram mencionadas, mas não poderia me furtar de endereçar alguns poucos cumprimentos, principiando pelo nosso eminente presidente Artagão de Matos Leão, na pessoa de quem cumprimento aos demais senhores conselheiros, auditores. Gostaria também de cumprimentar dois especiais companheiros aqui do Tribunal de Contas, de longa data, amigos pessoais meus, que honram esta casa com seu labor. Refiro-me aos doutores Luiz Bernardo Dias Costa, colega de bancos acadêmicos, e que estabeleceu o primeiro contato conosco, né, no sentido desse tão honroso convite para que aqui estivéssemos. Quero também cumprimentar meu dileto amigo, né, companheiro competente e profissional deste tribunal, Dr. Alfredo Borges de Macedo, para além de amigo, grande atleticano, né, uma virtude ímpar, né, porque prova que é resistente a todo tipo de adversidades, né, sendo atleticano. Cumprimento também ao doutor Eliseu Correia, né, e cumprimentando vossa pessoa, faço isso também, estendo a todos os membros ilustres do Ministério Público desta casa, né. Também meu
diferenciado cumprimento e apreço, né, a nossa estimada, a nossa querida secretária de Justiça, a doutora Maria Tereza Willy Gomes, que honra esse evento com sua presença, né? Eu tenho um preito de permanente agradecimento pelo incentivo que dela sempre recebi, colega permanente dentro do Ministério Público do Paraná, uma das mentes privilegiadas da instituição e que hoje brilha no Executivo, né? Esse meu carinho por ela tem uma razão também especial. Ela era Procuradora-Geral de Justiça, a nossa primeira procuradora, né? E foi quem me deu a posse como Procurador de Justiça no Ministério Público Paranaense. Ao seu lado, até, como se pode, né, dizer, ilustre vice-governador Flávio Arnes, não é? Primeiro as damas, né? Mas quero também estender esse cumprimento, esse afeto, né, à sua pessoa, que também conosco compartilhou aí esse trabalho que precedeu nossa indicação para o Superior Tribunal de Justiça, o senhor que integra uma família com a qual eu tenho um laço de amizade profundo, né, por muitos anos. Fico muito feliz em poder reencontrá-lo nesse momento, né? Vejo ali, se Deus assim permitir, um futuro colega de Superior Tribunal de Justiça, desembargador federal Nefe Cordeiro, que também abrilhanta esta plateia, desembargador federal do Tribunal da 4ª Região, tá? Do qual o desembargador Nefe, para nossa alegria, né, talvez ainda essa semana tenhamos o gáudio de nos desvincular. Quem sabe, finalmente, o Tribunal Regional Federal do Paraná acabe por ser implantado, tá? E o Paraná conseguirá, enfim, né, alcançar uma vitória que é perseguida há muitos anos. Tá? Boa sorte, espero vê-lo em breve na corte. Cumprimento a toda a plateia, né, servidores, notadamente, e deixo, por último, né, para me dirigir ao presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, a quem tive a oportunidade de conhecer no começo desse ano e que tão gentilmente me recebeu naquela corte. Tá? Pude perceber nele o entusiasmo de um brasileiro republicano, democrata, que acredita neste país. E esse seu entusiasmo ficou patenteado mais uma vez hoje, né, com o pronunciamento brilhante que fez e que seguramente faz de mim um irresponsável. Tá? Só um irresponsável, né, se atreveria a fazer uso da palavra depois de uma fala tão entusiasta, tão marcante quanto foi a sua, né? Muito aprendemos, né, com tudo aquilo que nos foi transmitido. Né? Enfim, agradeço ao início, né, essa distinguida honra de poder estar aqui, trazer algumas informações, na verdade, alguns comunicados acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo em várias frentes a instituição dos tribunais de contas. Né? Selecionei para isso alguns poucos julgados em que
em que a causa de fundo, a questão de fundo, perpassava exatamente a figura da instituição de contas. Né? Então, tentarei fazer isso de maneira ordenada, de modo a não saturá-los, penalizá-los, né? com eventual excesso de tempo. Eu principiaria fazendo menção a um primeiro julgado recente, de 23 de abril deste ano. 23 de abril, um julgado da primeira turma, uma decisão da qual, inclusive, eu participei, né, do quórum de julgamento, em que o relator foi o ministro Benedito Gonçalves. Um agravo em que figuravam como partes um servidor da Universidade Federal do Paraná, de um lado, e a própria Universidade Federal, aqui do Estado, de outro lado. Né? O que é que se discutia? Discutia-se o seguinte, né? De quem é a legitimidade para figurar no polo passivo de um mandado de segurança em que se controverte sobre uma revisão de ato de aposentação. Né? O STJ acabou por entender que, em situações nas quais a alteração no regime de aposentação decorre de uma decisão impositiva do Tribunal de Contas, não se pode reconhecer como autoridade coatora, nesse caso concreto, o reitor da Universidade Federal, que se limitou a cumprir uma decisão, como dito, de cunho impositivo. Desse modo, o mandado de segurança acabou sendo extinto sem julgamento de mérito, diante do reconhecimento de que o reitor não era a autoridade adequada para figurar no polo passivo desta segurança. Né? Eu leio rapidamente aqui a síntese do julgamento, a ementa, né? Só para dizer o seguinte, reproduzindo a seguinte passagem. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o executor material de decisão de caráter impositivo do Tribunal de Contas não é a autoridade legitimada a figurar como impetrada em mandado de segurança, visando a atacar o referido ato. Ruim, claro, para o servidor, não é, que teve sua segurança extinta, e, evidentemente, talvez no caso concreto, esse mesmo servidor não tenha mais tempo hábil para reendereçar a segurança contra a autoridade do Tribunal de Contas. Não é verdade? Mas, enfim, no caso concreto, a solução que o STJ referendou foi exatamente essa. Né? E sempre lembrando até a súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal. Né? Essa é uma súmula que, de algum modo, embora endereçada na sua origem ao Tribunal de Contas da União, por óbvio que ela também sinaliza no sentido de um comportamento similar em relação aos tribunais de contas dos estados. Eu até me permito ler para os senhores, né, o conteúdo dessa súmula, súmula vinculante número 3 do Supremo. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. É importante que essa súmula também sempre esteja à frente, né, das ações dos tribunais de contas. Um segundo precedente que trago, e coincidentemente também tendo origem no estado do Paraná, um julgamento aqui de nosso estado, esse precedente ele é resultado de um julgamento ocorrido também há pouco tempo, em 5 de março de 2013, por igual na primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, em que relator o ministro Benedito Gonçalves,
E qual é o caso versado nessa hipótese? Né? A discussão é saber, né, de que prazo dispõe a administração para a revisão de um ato de aposentadoria. Se esse prazo deverá ser contado do momento da aposentação, do momento pretérito, ou se o prazo decadencial que opera em desfavor da administração pública, o prazo de 5 anos, previsto na Lei de Processo Administrativo, seu artigo 54, ou se esse prazo deve ser contado a partir do referendo do Tribunal de Contas. E o entendimento também consolidado, eu trago aqui apenas para a relembrança de todos quantos presentes, né, aqui, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que esse prazo decadencial para a administração pública deverá ser contado depois da chancela havida por parte da Corte de Contas. Né? Eu leio aqui o tópico que traduz esse posicionamento. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o ato de aposentadoria é complexo, não havendo que se cogitar de decadência para a administração revisar o benefício antes da manifestação do Tribunal de Contas. Então, a manifestação do Tribunal de Contas é que fixará o termo a qual, o termo inicial, para a qualquer atitude revisional por parte da administração pública. No mesmo sentido, trago também um precedente, esse também ainda desse ano de 2013, só que um precedente que se reveste de maior densidade jurídica dentro da Corte. Por quê? Porque esse precedente ele foi proferido por nossa Corte Especial. A relatoria foi da ministra Laurita Vaz, onde também se reafirma que, em consonância com a jurisprudência predominante neste Superior Tribunal de Justiça, a aposentadoria do servidor público, por ser ato administrativo complexo, só se perfaz com a sua confirmação pelo respectivo Tribunal de Contas, iniciando-se, então, o prazo decadencial para a administração rever a concessão do benefício. Portanto, a jurisprudência do STJ, nesse plano, não oscila. Eu fujo um pouquinho agora de temas relacionados diretamente ao servidor, de interesse direto de servidores públicos, nos exemplos que trouxe, para reportar aos senhores e às senhoras um julgamento ocorrido no final do ano passado, final de 2012, 6 de dezembro de 2012, um julgamento que aconteceu na segunda turma do STJ, relator o ministro Humberto Martins. É um caso muito interessante, um recurso em mandado de segurança. Qual era a questão de fundo? Um conselheiro de um tribunal de contas estadual, ele acabou tendo contra si instaurado um processo administrativo disciplinar com o propósito da imposição de aposentadoria compulsória. E houve um julgamento, enfim, nesse PAD, nesse processo administrativo, um julgamento que resultou desfavorável ao conselheiro. O conselheiro impetra mandado de segurança na instância originária, no tribunal de seu estado, ele acaba perdendo, a segurança é denegada, compreendendo-se que não houve irregularidade alguma no processo administrativo, ele interpõe, em seguida, recurso ordinário para o STJ, apresenta uma série de fundamentos voltados a demonstrar, não é, de que teria havido, sim, algum tipo de falha no processo administrativo. Os vários argumentos foram rejeitados no STJ, mas por um deles o STJ acolheu o recurso do conselheiro
em ordem a anular o processo administrativo. Qual foi o argumento que pesou, né, no sentido de se reconhecer a nulidade do julgamento havido no processo administrativo? O argumento foi o seguinte, de que como esse conselheiro ainda não estava eliminado, ele não estava fora dos quadros, fora do Tribunal de Contas, não teria havido, consequentemente, a vacância de seu cargo. Não tendo havido a vacância, não se tornou legítima a convocação de um componente extraordinário para que participasse do julgamento. Tá? Então, considerou-se que essa convocação para substituir esse conselheiro, que era o interessado, era o implicado no processo administrativo, considerou-se que essa convocação resultou irregular. E mais que isso, ela influenciou diretamente no resultado, tá, do PAD. Por quê? Porque houve um resultado apertado, por assim dizer, acho que houve lá 4-3, ou acho que foi esse o resultado que ficou indicado. Né? Então, é um voto que fez diferença. Né? Eu vou ler rapidamente aqui o conteúdo da ementa, né? que traduz com melhores letras, né, aquilo que tentei reproduzir. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança em pleito de anulação de procedimento disciplinar tendente à aposentadoria compulsória de conselheiro de Tribunal de Contas Estadual. O recorrente conselheiro suscita diversas máculas de caráter formal e material. Dentre as alegações, deve ser assinalado que parte das votações realizadas pelo plenário do Tribunal de Contas esteve em desconformidade com o artigo tal do seu próprio regimento interno. O referido diploma regulamentar estabelece que a convocação de auditor para substituição de conselheiro deve ocorrer no caso de vacância. Aspas. A competência do plenário, além das expressas em lei, neste regimento e em normas do tribunal é a seguinte, regra do regimento interno. Inciso 11. Convocar auditor nos casos de vacância no cargo de conselheiro. Prossegue o relator. Se o recorrente ainda não havia sido penalizado com a aposentadoria, não haveria como indicar que o cargo estivesse vago, em interpretação que decorre do próprio conceito de vacância. Aspas, aqui o relator transcreve o conceito de vacância emitido pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Diz a professora Pietro, vacância é o ato administrativo pelo qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou função. Decorre de exoneração, demissão, aposentadoria, promoção e falecimento. Como na hipótese concreta nenhuma destas circunstâncias estava configurada, compreendeu-se, portanto, inadequada a convocação do auditor para que participasse do julgamento do processo administrativo. Prossigo aqui na leitura da ementa. Também deve ser indicado como fundamento que a mácula consubstanciou-se em votação, na qual o quantitativo de membros do plenário desbordou dos 7 conselheiros, em linha de previsão com o que está definido no parágrafo único do artigo 75 da Constituição Federal e no 42 do Regimento Interno do Tribunal Local. Deve ser concedida parcialmente a segurança, conclui o tribunal, a segunda turma, deve ser concedida parcialmente a segurança para que seja anulado o processo administrativo disciplinar, do qual resultou a aplicação de pena de aposentadoria compulsória, tão somente a partir da irregular convocação do auditor para substituir conselheiro na mesma vaga não previamente desocupada, por inobservância do regimento interno.
permanecendo rígidos todos os atos anteriores, inclusive o afastamento do cargo de conselheiro, sem prejuízo de que a questão da aposentadoria compulsória possa ser novamente apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado, observadas as formalidades pertinentes. Então, aqui também, na boa linha do regime das nulidades processuais, não é? Assegurou-se que os atos anteriores à convocação do auditor deveriam ser considerados rígidos. Tá? Eu acrescento, no entanto, que, por ser um caso ainda recente, né, uma decisão recente, pende ainda o julgamento de embargos de declaração que foram opostos a essa decisão, né? A decisão proferida no RMS 36.496. Né? Eu quero agora abrir rapidamente um espaço para trazer aqui dois julgados que envolvem a execução de títulos executivos formados no Tribunal de Contas ou nos tribunais de contas. Né? Nós sabemos que, de acordo com a Constituição Federal, seu artigo 71, parágrafo 3º, né, disse nele: as decisões do tribunal de que resulte a imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. A partir dessa previsão constitucional, em 88, abriu-se uma série de debates no sentido de se definir quem teria legitimidade para executar essas decisões dentro do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas emite o título com força executiva. Então, passo seguinte, saber quem deteria a legitimidade ativa. Hoje, a jurisprudência do STJ tem duas ordens de entendimento, de certo modo, pacificadas. Né? Uma delas, no sentido de que, em se tratando de imputação de débito, a execução, aí sim, ela caberá, não é, à própria entidade a que pertença o servidor, o administrador, enfim, que tenha ocasionado a lesão ao erário. E essa legitimidade também é franqueada ao próprio Ministério Público. Não necessariamente o Ministério Público especial com atuação dentro da Corte de Contas, mas ao Ministério Público estadual, federal, enfim. Então, o Ministério Público também a ele se reconhece legitimação ativa para essa execução. Todavia, na outra ponta, quando se trate de execução de multa fixada pelo Tribunal de Contas, aí é diferente. O entendimento hoje prevalecente no Superior Tribunal de Justiça é de que quem detém legitimação ativa exclusiva para deflagrar a execução de multa imposta pelo Tribunal de Contas é o Estado, a que vinculado o respectivo Tribunal de Contas. E se tratar, obviamente, de Tribunal da União, aí a União é que deterá. Portanto, a Fazenda Pública Estadual é que será a detentora desse crédito e quem terá legitimação para a propositura da correspondente execução. Né? Então, nessa linha de entendimento, né, eu faço menção aqui a um primeiro precedente, um RESP, né, recurso especial 1.346.770, né, de Minas Gerais, em que a ementa veio assim gizada. Né? O Ministério Público possui legitimidade extraordinária para promover ação de execução de título formado por decisão do Tribunal de Contas do Estado, com vista a ressarcir o erário. Então, quando esse título se identifique, né, se coloque na condição de imputação de débito em que se tenha reconhecido lesão ao erário. Esse é um julgamento, né, recente, aí, de 13 de novembro de 2012, relator o ministro Herman Benjamin, da segunda turma. Então, nesse caso, se reconhece legitimação ativa ao Ministério Público.
Entretanto, aqui já leio um precedente seguinte, né, agravo regimental no RESP 1.322.244, do Rio de Janeiro, relator ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgamento de 13 de novembro de 2012. Aqui a hipótese se prendia à execução de título para cobrança de multa, né, título calcado em multa. Diz a ementa, esta Corte Superior, por meio do julgamento tal, né, firmou o entendimento de que a legitimidade para cobrar os créditos referentes a multas aplicadas por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida corte, no caso, o Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, a Fazenda respectiva é quem deterá essa legitimação. Trago aqui, na sequência, um precedente também tirado de recurso em mandado de segurança, recurso número 29.685, procedente do Estado do Amazonas. O ministro relator, ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª turma do STJ. Esse julgado tem a seguinte ementa, é um julgado que se refere à questão da segurança temporal, o prazo que se deve observar no âmbito das revisões de decisão de tribunais de contas, né? Diz aqui a ementa, bastante explicativa, recurso em mandado de segurança, exoneração, servidor público, concurso, Tribunal de Contas do Estado, segurança jurídica, artigo 37, parágrafo 5º da Constituição de 88, lapso temporal de 10 anos, revisão de ato administrativo, artigo 54 da Lei 9.784, que é a Lei de Processo Administrativo, indispensável contraditório e ampla defesa, súmula vinculante 3 do Supremo Tribunal Federal, separação de competências administrativa e judicial. Então, esse é um julgamento em que se referenda a possibilidade, né, de que se dê efetivo cumprimento ao que é decidido no âmbito do Tribunal de Contas, que, nesse caso concreto, acabou não referendando um determinado concurso público. Todavia, esse desligamento do servidor, na sequência, foi considerado irregular, porque não se observou, o órgão que promoveu o desligamento não observou as premissas do contraditório, da ampla defesa. Então, esse cuidado, a menção expressa a súmula número 3 do Supremo Tribunal Federal. Para finalizar aqui, rapidamente, a coleta que fiz de precedentes do STJ, eu trago duas decisões que cuidam do mesmo tema. E o tema se refere ao seguinte ponto. Firmou-se no STJ, isso é mais pacífico, firmou-se o entendimento de que nas ações de improbidade calcadas no artigo 11 da Lei 8.429, o artigo que trata da violação de princípios da administração pública, firmou-se o entendimento de que nessas situações, especificamente a hipótese do inciso 6, que diz ofender os princípios da administração, a prestação tardia de contas. Então, o administrador que deixa de prestar contas no período adequado, ele está afrontando esse dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa. E muitas situações desse naipe chegaram nos últimos anos ao STJ, e o STJ firmou o entendimento de que, nas situações do artigo 11, violação de princípios, é preciso que resulte demonstrado cabalmente, no corpo da ação de improbidade, resulte cabalmente demonstrado que o agente apresentou tardiamente as contas de forma dolosa.
Então é necessário que se investigue o elemento volitivo. Será que ele teve mesmo a intenção, essa apresentação deliberada, tardia da conta? Isso foi efetivamente deliberado? Né? Se os autos evidenciarem que sim, aí a condenação ela é certa, por violação do artigo 11, inciso 6. Em contrário, se não se demonstra o dolo, aí se compreende que a prestação tardia de contas, em que configurada apenas uma conduta culposa do gestor público, ela não enseja a imposição das sanções da lei de improbidade administrativa. Nesse caso, as sanções do artigo 12, inciso 3. Dizem esses precedentes. O primeiro deles, agravo regimental no RESP 1.287.027, de Goiás. O ministro Arnaldo Esteves Lima, da primeira turma, o julgamento também de 2012, 21 de setembro de 2012. Disse aqui, para que seja configurado o ato de improbidade de que trata a Lei 8.429, aspas, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11, que é o da violação aos princípios, e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10, em que haja prejuízo ao patrimônio público. No caso, o tribunal de origem, após o exame das provas contidas nos autos, decidiu que o agravado ex-prefeito, ao não prestar as contas na época devida, não agiu com dolo ou má-fé, pois haviam justificativas plausíveis para o atraso. Assim, não há falar em improbidade administrativa. Um segundo precedente, esse da segunda turma, RESP 1.307.925, de Tocantins, relator o ministro hoje jubilado, o ministro César Asfor Rocha, em 14 de agosto de 2012. A jurisprudência do STJ exige a presença do elemento subjetivo, dolo, para a configuração do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11 da Lei 8.429. Não tendo sido comprovada a indispensável prática de conduta dolosa, de atentado aos princípios da administração pública por parte daquele que presta as contas devidas, embora de forma tardia, incabível o reconhecimento da conduta ímproba, prevista no artigo 11, inciso 6, da Lei de Regência da Improbidade. São precedentes que retratam a jurisprudência consolidada nesse tema, né? Eu, de qualquer sorte, me preocupo um pouco, né, com esse rumo dado pelo STJ, porque sabemos das dificuldades práticas que existem, né, nas ações de improbidade para se demonstrar o elemento volitivo do agente. É extremamente difícil, né, comprovar-se o elemento, o dolo, especialmente o dolo nessa hipótese de afronta a princípios. E uma jurisprudência que segue essa linha pode involuntariamente, assim penso, servir até de estímulo aqui, gestores, né, de mas o STJ realmente é só se comprovar dolo, e o meu advogado já disse que dolo é uma coisa muito complicada, então não tenho lá muita pressa de prestar as contas, né, que pode causar até uma desorganização na atividade do Tribunal de Contas, né, na medida em que os administradores ignorem os prazos determinados na legislação própria, né? Enfim, é essa a reflexão que faço em nível absolutamente pessoal, nada obstante a jurisprudência consolidada. Selecionei esses poucos julgados do STJ que me parece, né, representam pelo menos uma fatia, né, dos interesses ligados às cortes de contas que lá chegam. Eu vejo, né, nos tribunais de contas, em nosso país, não é,
visualizo instituições de grande potencial democrático, republicano. Grande potencial, não no sentido de que não estejam a se desincumbir de suas funções, mas sim no sentido de que muito mais poderá ser feito pelos tribunais de contas, né, em favor do Brasil. Isso aqui já ficou registrado no pronunciamento anterior do ministro Nardes. Eu tenho, assim, a percepção de que os tribunais de contas, eles se prestam principalmente a sinalizar para os administradores e para nós, enquanto cidadãos, sinalizar para todos nós as quantas andam as boas práticas em nosso país. É muito bom ouvir aqui expressão como essa, né? Boas práticas, boa governança, porque nós, lamentavelmente, parece que valorizamos sempre as exceções negativas, não é verdade? O mau governante é que acaba servindo de exemplo, a mídia só valoriza essa faceta. Né? E isso não é só aqui no âmbito dos nossos interesses, no âmbito das contas e transparência e governabilidade. Eu posso e até faço questão de trazer um outro exemplo contemporâneo, em que a mídia, até o próprio parlamento, acaba nessa esteira desviando o seu foco. Né? Eu quero me reportar aqui a uma questão muito candente. Até haverá audiências públicas proximamente em Brasília a esse respeito no Congresso. Eu me refiro à questão da pretensão de vários segmentos brasileiros, seja de sociedade civil, a sociedade governamental, né, um discurso em favor da redução da maioridade penal. Né? Elegeu-se hoje esse tema como aquele capaz de salvar todas as mazelas que o país atravessa. Como se tudo de ruim que acontecesse no Brasil fosse culpa desse menos de 1% de jovens que, desgraçadamente, se envolvem na prática delinquencial. Né? E aí não se divulga boas ações, boas práticas na área da infância e da juventude, de jovens que estão a fazer o bem. Só se privilegia a notícia portadora de uma conotação negativa. É horrível, ninguém quer que o jovem saia por aí matando, que saia por aí estuprando, etc. Mas é preciso que nos apercebamos de que a solução não pode ser tão simplista como a que se propõe. Vou reduzir a idade para 16 anos. Será que encarcerar nossos jovens nos presídios? Será que essa é uma solução adequada, que vai sanar todos os índices, vai melhorar todos os índices da criminalidade em nosso país? É evidente que não. Eu apenas lembraria que no ano em que o ECA foi aprovado, em 1990, aprovou-se simultaneamente a lei dos crimes hediondos, porque na época lá foram vítimas de crimes violentos pessoas de expressão social. E aí a resposta do legislador foi essa: vamos criar aqui a categoria dos hediondos, dificultar a progressão de penas. Eu pergunto, de 1990 para cá, diminuiu o número de crimes hediondos dos adultos? Não, evidentemente que não. Tudo piorou. Aliás, o Supremo Tribunal Federal disse que também quem é condenado por crime hediondo faz jus à progressão. Não tem que cumprir inteiramente em regime fechado a pena imposta. Mas, enfim, eu trago esse dado para dizer como nós nos escravizamos, nós nos aferretamos à má notícia. Quer dizer, essa é que serve de combustível para que adotemos soluções, por vezes, equivocadas. E quando eu trago aqui a discussão, esse tema de menoridade penal, de redução da idade penal, isso antes nos deveria alertar para um seguinte aspecto: como é que estão as políticas públicas nesse país em favor de crianças e adolescentes? Como é que estão os indicadores sociais?
Como é que o IDH tem penalizado as crianças, adolescentes oriundos das famílias menos favorecidas? Está aqui a nossa secretária de Justiça. Ela tem dados no campo dos condenados adultos, mas esse quadro se repete no campo dos jovens internos, dos adolescentes. Vai se verificar o perfil social desse adolescente? Metade deles não conviveu com pai e mãe, outro tanto conseguiu, a duras penas, concluir a 4ª série do ensino fundamental, não tem expectativa, dentro de uma sociedade capitalista que nega o acesso a direitos elementares. Então, se nós temos uma Constituição que, no artigo 227, promete esse chão mínimo aos menores de 18, é preciso, primeiro, que cumpramos essas promessas. E não penalizar o garoto que não teve acesso a esses direitos básicos, querendo jogá-lo na jaula dos adultos. E eu vejo que, nessa hora, o Tribunal de Contas é um parceiro indispensável. Como eu disse, uma instituição que sinalizará naquilo que diz respeito ao cumprimento das políticas, principalmente as políticas sociais públicas, na área da infância e da adolescência. Eu fiquei extremamente satisfeito quando, há alguns anos atrás, vi a notícia de que nosso Ministério Público Estadual havia firmado uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no sentido de que o Tribunal de Contas, a cada ano, ao fiscalizar as contas dos entes municipais e estaduais, pudesse repassar ao Ministério Público informações afetas ao âmbito da educação. Avisar, dizer ao Ministério Público, olha, esse município, esse gestor não investiu o mínimo necessário na educação pública, no ensino infantil, no ensino fundamental, básico, enfim. Então, parcerias como essa são de alto grau de saudabilidade, quer dizer, são saudáveis, boas práticas. Então, eu vejo os tribunais de contas exatamente exercendo essa importante parcela da cidadania, porque os senhores conselheiros que aqui estão, auditores, membros do Ministério, estão representando a cada um de nós, do povo, que queremos saber se o nosso governante está agindo bem ou não. E o Tribunal de Contas, é preciso que se compreenda ele como uma instituição, sobretudo, portadora de uma absoluta independência na sua atuação. Essa independência que deve ser exercida em face dos 3 poderes, em face do Executivo, do Judiciário e mesmo do Legislativo. Eu diria até, sobretudo, em face do Legislativo. Nada obstante, seja o Tribunal de Contas indicado na Constituição, no capítulo do Poder Legislativo. E eu até trago a esse propósito, embora aqui a intenção fosse falar apenas de STJ, e já também em rumo de concluir a fala, para não aborrecê-los em demasia, faço referência, acho que é importante trazer aqui, seguramente é do conhecimento de todos os senhores, todas as senhoras, mas eu acho que esse precedente do Supremo Tribunal Federal, essa posição do Supremo Tribunal Federal, ela tem que ser festejada. E é preciso que estejamos, não é, acompanhando esse julgamento. Eu me refiro a uma DIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.190, do Rio de Janeiro. Sucedeu que, no ano de 2009, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou a Emenda Constitucional 40. Por essa emenda constitucional, os deputados estaduais fluminenses, eles fizeram inserir na Constituição do Rio de Janeiro a previsão de que os conselheiros dos tribunais de contas haveriam de ser julgados pela Assembleia Legislativa
diante de hipóteses em tese configuradoras de infrações administrativas. Mas logo se percebeu, entre aspas, um embuste havido nessa proposta. Na verdade, aparentemente, a Assembleia do Rio, que queria, era subordinar o Tribunal de Contas ao seu, não vou dizer julgo, né, uma expressão qualquer, né, olha, eu estou aqui para processá-lo, para puni-lo. Né? Mas por que se verifica esse, entre aspas, embuste? Porque se percebeu que as infrações catalogadas nessa emenda constitucional, na verdade, elas representavam configuravam verdadeiros crimes de responsabilidade, eram até cópias das hipóteses previstas na Lei 1079, crimes de responsabilidade. Então, não foi difícil que essa DIN fosse proposta e dizendo ao Supremo, olha, Supremo, a Assembleia do Rio equivocou-se. Primeiro, por quê? Porque ela não detém atribuição constitucional para legislar sobre crimes de responsabilidade. Segundo, ela também traz uma proposta que usurpa até mesmo a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Então, propõe-se essa DIN, quem propôs foi a Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON. O ministro Celso de Mello concede liminar, constatando a existência de vícios, não só vício formal nessa emenda 40, mas também de vício de natureza material. A liminar do ministro Celso Mello foi submetida depois ao referendo do plenário, e no plenário o referendo ocorreu por unanimidade. Todos os ministros do Supremo reconheceram que essa emenda estava violando a independência, principalmente a independência que deve permear os tribunais de contas. Eu leio para os senhores e senhoras só um trecho daquilo que interessa, né, nesse tocante. Primeiramente, a alusão que fez o Supremo à transgressão à vida frente à súmula 722. A súmula 722 do Supremo é claríssima ao dizer que só a União detém legitimação para legislar sobre crimes de responsabilidade, sobretudo criar figuras de responsabilidade. Então, essa emenda já esbarra a saída nos dizeres da súmula 722. E aí também, no corpo da ementa dessa decisão que referenda a medida liminar de suspensão da emenda 40, eu destaco as seguintes passagens. Diz aqui o ministro Celso Mello, relator, equiparação constitucional dos membros dos tribunais de contas à magistratura, garantia de vitaliciedade, impossibilidade de perda do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas local, exceto mediante decisão emanada do Poder Judiciário. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado-membro dispõem dos mesmos predicamentos que protegem os magistrados, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade, Constituição, artigo 75, e seu parágrafo 3º. Prerrogativa da vitaliciedade, que representa garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença transitada em julgado. A Assembleia Legislativa do Estado-membro não tem poder para decretar ex propria auctoritate a perda do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas local, ainda que a pretexto de exercer sobre referido agente público uma inexistente jurisdição política. A posição constitucional dos tribunais de contas, órgãos investidos de autonomia jurídica, inexistência de qualquer vínculo de subordinação institucional ao Poder Legislativo, atribuições do Tribunal de Contas que traduzem direta emanação da própria Constituição da República. Os tribunais de contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira,
não se achando subordinados por qualquer vínculo de ordem hierárquica ao poder legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de mero assessoramento técnico. A competência institucional dos tribunais de contas não deriva, por isso mesmo, de delegação dos órgãos do poder legislativo, mas traduz emanação que resulta, primariamente, da própria Constituição da República. Essa é a ementa do julgado que referendou a liminar concedida frente a essa malsinada emenda 40/2009 do Estado do Rio de Janeiro. Esse julgamento definitivo ainda está por ocorrer, mas antecipo aqui que já houve a manifestação da Advocacia Geral da União no sentido de se reconhecer a inconstitucionalidade dessa emenda e, da mesma forma, o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, também já emitiu seu parecer no mesmo sentido, destacando a autonomia dos tribunais de contas, que deve ser compreendida como um elemento intangível, sob pena de afronta de agressão à ordem brasileira republicana, à ordem democrática brasileira. Desse modo, nós temos que verificar, compreender que os tribunais de contas, para bem exercer os seus relevantes mistérios, constitucionalmente previstos, necessita, sim, a cada dia, lutar, e bastante, para fazer prevalecer essa sua independência. Um tribunal de contas, portanto, que nessa estrutura democrática, possa, juntamente com outras instituições, ter o seu olhar voltado para essa mesma finalidade, que é a de tutelar o interesse público. E aí eu coloco o Ministério Público também como um parceiro indispensável. Instituições fundamentais para o bom funcionamento da República. Daí porque, agora finalizando, eu concluiria dizendo o seguinte: e essa não é uma percepção minha de hoje, não é uma percepção atual. Alguém vai dizer, não, mas o Kukina está vindo aqui, vai falar no Tribunal de Contas, por isso que ele quer agradar. Longe disso. Isso é uma percepção que eu tenho de há muitos anos. Nunca me agradou a regra posta no artigo 21, inciso 2, da Lei de Improbidade. O 21 diz que a aplicação das sanções previstas nesta Lei de Improbidade, inciso 1, independem da ocorrência do dano. E o inciso 2, contra o qual eu tenho severas restrições. O que é que se lê no inciso 2 do artigo 21 da Lei de Improbidade? Diz o 21, inciso 2. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, inciso 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Eu acho que essa regra, ela não espelha a grandeza e a importância dos tribunais de contas. É uma regra que traduz, a meu sentir, uma indesculpável indiferença para com o importante papel das Cortes de Contas em nosso país. E é, por fim, uma regra absolutamente indispensável no cenário da Lei 8.429. Porque, se o autor da ação civil pública tiver interesse em agregar a informação de que o Tribunal de Contas aprovou ou rejeitou da mesma forma o réu, ele pode, sim, se valer do resultado da atuação do Tribunal de Contas. E o juiz haverá a tempo e modo de fazer a valoração adequada em torno dessa mesma informação.
Ao contrário, porém, o que se tem hoje aqui é quase que como um regresso processualmente inadequado ao modelo das antigas provas tarifadas, que devem ser abolidas do cenário de um processo civil que se queira democrático. Acho que o Tribunal de Contas não merece ter uma regra como essa, inscrita dentro da lei de improbidade. Não está à altura, não é compatível com a relevância da instituição. Meu ponto de vista pessoal. Encerro cumprimentando a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado por seus 66 anos. Fiquei muito feliz hoje em saber dessa notícia, esse dado histórico. Confesso que desconhecia a informação de que Paranaense era, foi o primeiro presidente do Tribunal de Contas da União. Enfim, estimo, auguro que esse tribunal continue prestando, como tem feito ao longo dos anos, prestando esse excelente serviço à comunidade paranaense e continue servindo de exemplo aos demais órgãos congêneres da nação. E isso já ficou aqui claramente dito pelo presidente Augusto Nardes. E trago, por fim, também os melhores cumprimentos do presidente de nosso Superior Tribunal de Justiça, presidente Félix Fischer, que, sabedor que aqui viríamos, nos pediu que transmitisse seus elogios a esta corte paranaense. Agradeço o honroso e distinguido convite que me foi dirigido. Espero, finalmente, não tê-los aborrecido em excesso, com as minhas colocações neste evento. Muito obrigado a todos. Parabéns ao Tribunal de Contas do Paraná.